Uma das etapas mais importantes para qualquer teoria científica é a experimentação. Toda a beleza matemática da relatividade não ia ser suficiente para convencer a comunidade científica de que ideias tão contraintuitivas como essas que a relatividade apresenta estavam corretas. E você também não tem que aceitar que a relatividade é uma verdade autoevidente se não houverem evidências que ela seja correta na natureza. Então está na hora da gente dar uma olhada nas evidências tanto da relatividade restrita quanto da relatividade geral. Vamos conversar um cadinho? Vamos conversar um cadinho em mineirês, tá? Vocês param com essa história de salgadinho aí. Uma das coisas mais interessantes da relatividade é que ela não só conseguia explicar fenômenos e medidas que a gente encontrava que a gente ainda não tinha explicação pela física clássica, como ela também prevê uma gama gigantesca de novos fenômenos que a gente não ia nem conseguir imaginar se não fosse aquele embasamento teórico. Uma coisa natural na construção do conhecimento científico é em alguns experimentos aparecerem resultados que são esquisitos considerando aquele conhecimento que a gente já tem. Hoje em dia tem muita gente que olha os resultados, por exemplo, dos experimentos de física quântica e ficam impressionados falando, nossa, desafia a ciência. Só que isso não é novidade, a construção do conhecimento científico é exatamente isso. É você tentar entender um fenômeno que você ainda não entende. A primeira parte de você conseguir explicar um fenômeno na natureza é você não saber explicar esse fenômeno. E a relatividade, assim como várias outras teorias científicas, começou a nascer com a observação dos resultados estranhos que a gente estava obtendo em experimentos. Resultados que não eram compatíveis com aquilo que a física clássica previa. Eu falei disso com bastante detalhe no vídeo Como Einstein Mudou a História, que eu vou linkar e você pode assistir depois desse vídeo aqui. E a partir do momento que a relatividade foi publicada, obviamente que começaram a pipocar os montes experimentos para testar se aquelas previsões da relatividade iam se cumprir. E como eu disse, a beleza da relatividade é que, além dela conseguir apresentar uma explicação satisfatória para muitos fenômenos que estavam sem explicação, ela prevê vários fenômenos que a gente nunca ia conseguir imaginar, como por exemplo as ondas gravitacionais que a gente foi detectar só agora. Atualmente ainda continuam surgindo experimentos mais precisos para testar as previsões da relatividade, experimentos novos, aperfeiçoamentos dos experimentos antigos que são feitos agora com mais rigor, e todos esses experimentos continuam só reafirmando o quanto a relatividade é uma excelente descrição da natureza dentro dos limites que ela se propõe. Como são muitos ao longo da história, e quando eu falo muitos eu não estou brincando, estou falando aqui de muito mais de 100, 200, você consegue encontrar muitos aí quando você vai pesquisar. O que eu vou fazer aqui é tratar de alguns dos principais e dos mais interessantes, eu acho, para falar aqui em vídeo, mas eu estou deixando aqui na descrição, para você que não tem o hábito de olhar a descrição aqui do YouTube, eu sempre deixo aqui fontes e links para você pesquisar mais, para quem quiser conhecer mais do assunto. Então eu também vou deixar aqui na descrição vários links, especialmente um que é uma lista, que é praticamente um índice de experimentos e artigos publicados testando as validades experimentais da relatividade especial e da relatividade geral. Então, se você quiser ver mais depois detalhadamente, você pode olhar nesse link. Eu vou falar só alguns aqui, mas isso não quer dizer que só tem alguns. Mas vamos lá então. O que um experimento tem que analisar para testar se a relatividade está correta ou não? Bom, a relatividade é uma teoria que trata de medidas feitas envolvendo referenciais inerciais e até referenciais acelerados usando cálculo. E também onde a gravidade for relevante entra a relatividade geral. Eu pensei em como apresentar essas evidências aqui e eu acho que a melhor opção é a seguinte: se a relatividade estiver correta, ela prevê que acontece alguma coisa na natureza. Então o que eu vou fazer aqui é falar o que a relatividade diz que deveria acontecer e falar o que o experimento encontrou como resultado na prática. Novamente, as fontes de tudo que eu estou dizendo aqui estão na descrição. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a invariância da velocidade da luz. A relatividade postula que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte e em todas as direções. Para testar se isso é verdade, existe um interferômetro. E eu já falei com muito detalhe do interferômetro aqui no canal, e eu vou deixar também na descrição a lista com todos os vídeos onde eu expliquei detalhadamente o interferômetro. Mas resumidamente, ele é um aparelho que faz um mesmo feixe de luz percorrer duas direções diferentes, depois faz esses feixes de luz incidir em um anteparo e mede o padrão de interferência encontrado. E qualquer tipo de variação na velocidade da luz ou então variação na trajetória da luz vai provocar uma mudança nesse padrão de interferência que foi encontrado. O interferômetro que ficou mais conhecido inicialmente, que foi aquele que deu mais embasamento para a relatividade a princípio, é o interferômetro de Michelson e Morley. Ele foi feito para testar a existência do éter e ele tanto serviu para mostrar que o éter não existe, como ele também veio dar embasamento para o segundo postulado da relatividade, que é a invariância da velocidade da luz. É importante ressaltar aqui que o interferômetro de Michelson e Morley
falei, tinha uma precisão de 2 casas decimais para fazer o teste se essa velocidade da luz mudava. E a previsão, caso existisse um éter, era uma mudança em 1 casa decimal. Então ele tinha precisão de sobra para detectar qualquer alteração que fosse. E outra coisa, se a velocidade da luz mudasse de acordo com um meio que a gente não consegue ver, quando você gira o interferômetro, você deveria ver também uma mudança no padrão de interferência, coisa que não acontecia. O interferômetro de Michelson-Morley era feito para você poder girar ele também. E essas medições deles foram feitas em várias horas do dia, em várias épocas do ano, em tempos diferentes, para comparar isso em várias etapas diferentes. Não é uma coisa que eles fizeram num dia e falaram, eureka, pronto, está comprovada a relatividade, não. Foram feitos em várias épocas do ano e foram comparadas essas medidas. Todas elas encontrando sempre o mesmo resultado, que dava mais embasamento para a invariância da velocidade da luz. E aí você pode pensar em outras variações de interferômetro para testar de outras formas. E eu te digo que muita gente já usou de muita criatividade para fazer isso. Depois disso vieram interferômetros que colocavam braços de tamanhos diferentes, braços com ângulos diferentes entre si, que não um ângulo de 90 graus, interferômetros que ficavam num ambiente com uma temperatura constante de 0 graus Celsius, fizeram a luz percorrer outros meios, por exemplo, amônia, vidro, aparatos que se movimentavam numa velocidade alta, aparatos que eram fixados ao chão para garantir que não estava se movimentando, aparatos que giravam, aparatos que não giravam, aparatos que usavam micro-ondas ao invés de um feixe de luz, aparatos onde os 2 braços se movimentavam, aparatos onde só um braço se movimentava, o outro ficava fixo, enfim. Muitas variações surgiram, você é bem-vindo a criar a sua variação e publicar o seu resultado também, e todas essas variações até então têm só reafirmado o segundo postulado da relatividade. É importante ressaltar aqui que o experimento sozinho não passa informação nenhuma, você precisa coletar aqueles dados e organizar, e depois precisa dar um embasamento matemático para isso, para mostrar os resultados que você obteve. E a matemática apresentada pela relatividade consegue até então descrever muito bem todos os resultados que foram encontrados. É isso que a gente diz quando está falando que a relatividade está sendo reafirmada por esses experimentos. Não é só que eles estão olhando e observando se a velocidade da luz é a mesma. A gente tem dados matemáticos que eram previstos pela relatividade e eram encontrados exatamente o que a relatividade previa. Então não é só uma questão de observar, tá? Quando a gente fala de observar, a gente não está falando só de você ficar olhando, a gente está falando de você coletar dados e dar um tratamento matemático para ver se sua previsão está sendo cumprida. Ok, segundo postulado da relatividade, então, segue firme e forte, passando em todos os testes que têm sido feitos. Vamos então para o primeiro postulado da relatividade. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Será que elas são mesmo? Vamos testar. Uma boa forma de você testar esse postulado é você usar fenômenos eletromagnéticos, porque a gente consegue medir grandezas muito menores usando esse tipo de fenômeno. Por exemplo, corrente elétrica ou força elétrica, coisas do tipo. Você primeiro faz uma medida com o seu referencial parado, em repouso, em relação ao laboratório onde você está fazendo esse teste, e depois você coloca esse referencial em movimento e faz medição para ver se está surgindo alguma força nova que não aparecia antes. Se isso acontecer numa velocidade constante, quer dizer que as leis da física são diferentes para um referencial em velocidade constante, que é um referencial inercial, e para um referencial em repouso. Então já foram feitos testes medindo a resistência em bobinas, o torque produzido em capacitores carregados, em altitudes diferentes, em velocidades diferentes, e até então todos os experimentos feitos novamente vêm só dar mais embasamento para a relatividade. Independente do referencial estar em repouso ou em movimento constante, independente da altitude que é feita essa medida, independente da direção do movimento, as medidas de torque, de corrente, de campos e de qualquer grandeza física são sempre as mesmas. Assim, até então, todos os experimentos vêm confirmar que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. E esses fenômenos eletromagnéticos ainda são mais interessantes porque eles também comprovam o segundo postulado, já que ondas eletromagnéticas são as responsáveis pelos fenômenos eletromagnéticos. Assim, até então, todos os experimentos só vêm novamente reafirmar que o primeiro postulado da relatividade, que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, também está correto. Bom, agora, além desses postulados, a relatividade prevê alguns fenômenos que devem acontecer e ela também dá as medidas exatas que você deve encontrar quando você fizer os experimentos. Para começar, a dilatação do tempo e a contração das distâncias. Essa é uma consequência dessa mudança de paradigma que a relatividade veio trazer. Segundo a relatividade, quando um referencial se move em velocidades muito altas em relação ao outro, o tempo passa de forma diferente para aquele referencial ali. O tempo passa um pouco mais devagar. E também o espaço para aquele referencial se contrai. Uma forma da gente medir isso é o tempo de meia-vida do muon. O muon é uma partícula que é produzida na atmosfera e tem um tempo de meia-vida de cerca de 2,2 milissegundos. Isso quer dizer que depois de ser gerado, em 2,2 milissegundos,
o muon decai para outras partículas, outros tipos de radiação. No caso de um muon que foi gerado na atmosfera, isso significa que ele não tem tempo de cair no chão, mesmo viajando em velocidades altíssimas, que ele viaja de 99% da velocidade da luz, caso a física clássica esteja correta. Pelas previsões da física clássica, com esse tempo de meia-vida e com essa velocidade, ele só conseguiria percorrer cerca de 500 metros da atmosfera para a direção abaixo, e aí ele deixaria de existir. Então você nunca mediria muons da atmosfera aqui na Terra. Agora, se a relatividade estiver correta, o tempo passa mais devagar para o muon e a distância que ele tem que percorrer também se encolhe. Então, ao invés dele sumir em 500 metros mais ou menos, ele vai ter tempo de sobra para chegar na superfície e também ultrapassar pelo subterrâneo. Com isso, então, se a relatividade estiver correta, a gente tem que conseguir detectar muons aqui na superfície da Terra, e a relatividade diz exatamente qual a intensidade que você deve encontrar de muons aqui. E, adivinha novamente, todos os experimentos feitos comprovam exatamente aquilo que a relatividade prevê. As primeiras medidas disso foram feitas pelo físico italiano Bruno Rossi, em conjunto com outros, que é um pioneiro no estudo de radiação cósmica. E o mais legal é que uma das formas de medir isso é você usar o efeito fotoelétrico, que também é um trabalho publicado por Einstein, pelo qual ele ganhou um prêmio Nobel. Um outro teste muito interessante, esse é um teste muito legal, da dilatação do tempo, é um experimento feito com relógios atômicos de Raffelli e Kitchen. Relógios atômicos são relógios que atrasam menos de 1 nanosegundo por dia. Isso quer dizer que uma vez que você sincroniza dois relógios atômicos, eles vão continuar sincronizados em nanosegundos, mesmo daqui a 100 mil anos, 200 mil anos. Nesse experimento de Raffelli e Kitchen foi feito o seguinte: foram sincronizados 3 relógios atômicos no mesmo lugar. Depois deles serem sincronizados, 2 foram colocados, cada um em um avião, e um ficou na Terra. Eles foram colocados em contêineres especiais para prevenir qualquer interferência de fenômenos eletromagnéticos, qualquer tipo de vibração, para que o teste saísse da forma mais precisa possível. Depois disso, um dos relógios atômicos ficou na Terra, em um laboratório fechado, e os outros relógios um ficar no avião que ia voar na direção da rotação da Terra, e o outro que ia voar na direção contrária à rotação da Terra. Segundo as previsões da relatividade especial e também da relatividade geral, porque aqui a gravidade vai influenciar muito no fenômeno, o avião que está voando na direção da rotação da Terra é o que está mais rápido. Então o relógio que está ali dentro vai ter que marcar o tempo passando mais lento do que todos. Logo, ele tem que apresentar um atraso em relação ao relógio que ficou na Terra. Já o avião que vai voar na direção contrária da rotação da Terra é o que está com a velocidade mais baixa dos 3 relógios. Então o tempo ali tem que ser marcado mais rapidamente do que em todos os outros. Então ele tem que apresentar um adiantamento em relação ao relógio que está aqui na Terra e também ao relógio do outro avião. E segundo a relatividade geral, como a gravidade também é importante aqui, existe um atraso que vai acontecer nos relógios também, devido a eles estarem mais altos do que o relógio que está aqui na superfície da Terra. Então, na hora de calcular esse atraso, esses adiantamentos, você usa os cálculos tanto da relatividade especial quanto da relatividade geral. Até porque os aviões depois vão pousar, então eles vão ter que desacelerar, e novamente você vai precisar levar em conta aí também tanto relatividade especial quanto relatividade geral. Ressaltando novamente aqui que com a relatividade geral você tem o cálculo exato de qual é o tempo que você deve marcar em cada um dos 3 relógios. Não é só uma questão de olhar e falar esse atrasou, esse adiantou, não. Você tem um número exato previsto pelo cálculo da relatividade. E novamente, depois que os 2 aviões pousaram e se comparou os 3 relógios, o relógio voando na direção de rotação da Terra atrasou em 59 nanosegundos. E o avião voando contra a rotação da Terra ganhou 273 nanosegundos. A gente está falando de relógios que deveriam permanecer sincronizados por 100 mil anos. Então não é uma falha de mecanismo, é uma evidência da dilatação do tempo com os números exatos previstos pela relatividade. E novamente, depois disso vieram várias variações desse mesmo experimento para aperfeiçoar os resultados e conseguir cada vez testar casas decimais mais à frente. Foram feitos experimentos com 5 aviões, usando o radar para garantir que a velocidade do avião estava sendo aquela que estava sendo prevista, mudando os containers para tornar eles mais confiáveis, e a cada novo experimento, cada aperfeiçoamento dessa precisão veio só confirmar com mais exatidão as previsões da relatividade. E além desses experimentos que eu já falei aqui, a relatividade também prevê novos fenômenos que a gente não conhecia. Além, é claro, de explicar fenômenos que a gente não conseguia explicar antes. Por exemplo, o Doppler relativístico ou Doppler transversal, que não deveria existir segundo a física clássica, a precessão do periélio de Mercúrio, que era inexplicada até então, a deflexão da luz pelo Sol, o desvio para o vermelho do espectro luminoso de galáxias muito distantes, o efeito de lentes gravitacionais, que hoje é muito usado pela astronomia, as ondas gravitacionais, que tem uma série aqui no canal só sobre elas, a própria relação entre massa e energia. A fusão nuclear acontece exatamente como prevista pela relatividade, e não existia nenhuma previsão sobre esse fenômeno na física clássica. Fusão nuclear, para quem não sabe, é exatamente o processo usado nas usinas nucleares e também nas bombas atômicas. Se a relatividade não fosse um fato, não fosse uma descrição do que realmente acontece na natureza, uma usina nuclear nunca ia conseguir produzir energia e uma bomba atômica nunca ia explodir. E atenção, a relatividade
relatividade é uma observação sobre a natureza. A fissão e a fusão nuclear sempre existiram, da mesma forma que a gravidade sempre existiu. A relatividade só veio descrever a relação envolvida. E a partir daí a gente conseguiu começar a manipular esses efeitos. Mas a relatividade não inventou a bomba atômica. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para o ser humano e a gente decide o que fazer com ele. Mas o conhecimento por si só, a descoberta da natureza por si só, é uma coisa neutra. Os cálculos da relatividade também são importantíssimos para os aparelhos de GPS. Como as medidas de tempo e de distância são diferentes para você que está aqui na Terra ou para qualquer aparelho que esteja aqui na Terra e para o satélite que está lá em órbita, dentro dos sistemas dos satélites são programados os cálculos da relatividade. Se isso não fosse feito, o satélite ia te entregar a posição que você está aqui na Terra completamente errado. E não é só questão de centímetros não, ele ia te jogar muito longe do que você de fato está. Então o fato de você ter no seu celular hoje um GPS que funciona com uma excelente precisão também é mais uma evidência do quanto a relatividade está correta nas suas previsões. Além disso tudo, a relatividade influencia em uma gama gigantesca de fenômenos físicos e ela já é tão bem evidenciada e tão bem fundamentada que hoje em dia em qualquer estudo que você vai fazer em física, você tem que apresentar ali se você está falando de limites relativísticos ou limites não relativísticos, porque a gente sabe que existem efeitos relativísticos. A gente tem embasamento matemático, já foram feitos muitos questionamentos, tanto matemáticos quanto experimentais, e a relatividade é hoje uma das teorias mais bem fundamentadas da ciência. Esse vídeo aqui é só uma introdução, certamente eu mencionei ao longo desse vídeo vários assuntos que vocês vão querer que eu faça vídeo sobre eles, então é só vocês falarem aí nos comentários. Novamente, para quem quiser ler mais e conhecer um pouco mais, é só olhar os links aí na descrição. Um último acréscimo aqui é o seguinte: a relatividade está aí então muito bem fundamentada, muito bem evidenciada pelos diversos experimentos com precisões gigantescas. Então qualquer pessoa que queira dizer que a relatividade está incorreta ou queira dizer que a relatividade é uma viagem, tem que lutar contra esses experimentos, porque a relatividade não é só uma ideia, uma viagem que você pode questionar com meia dúzia de palavras. Se você vai questionar a relatividade, você tem que fazer isso direito, até porque a comunidade científica faz isso há 100 anos e todos os experimentos que vêm sendo feitos vêm só reafirmando que a relatividade está correta. Então qualquer pessoa que queira discutir com você a respeito da validade da relatividade tem que discutir tanto com a matemática apresentada pela relatividade quanto com 100 anos de experimentos que mostram o quanto a relatividade é uma previsão certeira do que acontece na natureza. Então a relatividade não é inquestionável, ela é muito questionável. A questão é que em todos os questionamentos que foram feitos até agora, ela tem saído muito bem. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Se você quiser também me ajudar a divulgar a ciência, visite esse endereço. Agora que você sabe as evidências da relatividade, mostre também para os seus amigos, compartilhando esse vídeo aqui e dando o seu like, ok? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Uma das etapas mais importantes para que qualquer hipótese científica seja como uma boa teoria científica, experimentos para testar os limites da relatividade e também se ela continua valendo. Caramba. Por exemplo, a gente nunca ia pensar em testar se o tempo passa diferente para dois aviões que estão... O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para qualquer observador. O primeiro postulado diz que é você usar o fenômeno... É você usar medidas do fenômeno... E também falei isso. E cada relógio foi colocado em um avião que ia voar em direções diferentes. E novamente, depois disso, vieram vários. O desvio para o vermelho. Vários experimentos com as mais diversas variações.